Vamos para o próximo assunto, que é o seguinte: privatização da Sabesp. A Câmara Municipal de São Paulo aprovou ontem, em primeiro turno, um projeto de lei que dá sinal verde para que o governo estadual avance com a privatização da Sabesp. Em uma sessão tumultuada, com direito a muito bate-boca e confusão entre vereadores e o público, os parlamentares revogaram artigos de uma lei municipal de 2009 que estabeleciam que o contrato entre a Prefeitura e a Sabesp seria extinto caso o controle acionário da empresa fosse transferido à iniciativa privada. Na prática, então, derrubaram o projeto que ainda seria um entrave à privatização. O governo paulista ainda afirmou que a desestatização da Sabesp vai resultar na redução de 10% da tarifa social de água destinada à população mais pobre do estado. E, Diego Tavares, essa talvez seja a grande bandeira da gestão Tarcísio de Freitas. Durante a campanha, o então candidato a governador falou bastante sobre a privatização da Sabesp. O adversário dele, que era o Fernando Haddad, também se contrapôs fortemente, virou um dos temas centrais da campanha, e o Tarcísio está cumprindo a promessa de campanha, fazendo o possível para levar adiante. Agora já o processo chegando na fase final e vencendo as últimas resistências. Agora vai ser ver na prática como é que vai se dar. Você aposta que vai haver melhoria da prestação do serviço, Diego? O que você está esperando dessa privatização da Sabesp? Brown, sem dúvida vamos ter muita melhoria com o serviço. Os estudos iniciais que o governador Tarcísio encomendou apontam que a universalização do saneamento básico seria adiantada em 5 anos com a privatização da Sabesp. Basicamente significa que pessoas, no próprio estado de São Paulo, porque o estado de São Paulo, embora seja mais rico, ainda tem pessoas que não têm água tratada, ainda não tem coleta de esgoto na sua casa. Essas pessoas vão ter acesso a isso 5 anos antes do que seria mantendo a empresa estatizada. E realmente, você foi no ponto aí. Teve muita resistência, inclusive ontem na Câmara aqui de São Paulo, teve um bate-boca feio, teve briga, teve que a polícia interferir no processo, enfim, retirar manifestantes de lá, mas o projeto caminha. Se eles estivessem de verde e amarelo, será que seriam golpistas, terroristas? Pois eu também fico fazendo... Jogando uma pimenta aqui só para saber, uma pergunta. Também faço esse questionamento. O ideal é que fossem tratados da mesma forma, né? Como a gente discutiu aqui ao longo do programa todo, o ideal é que a lei fosse igual para todos, mas... Foi mais uma barreira que foi vencida, foi aprovado e, enfim, tudo caminha para que, de fato, a privatização se conclua aí num futuro muito próximo. E que bom que é assim, porque, como eu disse, a privatização da Sabesp vai trazer muita coisa boa, inclusive também a queda na tarifa, algo que favorece principalmente os mais pobres. E, Mano Ferreira, uma das principais argumentações ainda, um dos principais pontos de quem é crítico ao projeto e está sendo usado agora, é o caso da Enel, no setor de energia, né, que está ali correndo lado a lado com o de água e esgoto, de saneamento básico. Muita gente está apontando o exemplo da Enel, que está prestando um serviço muito ruim, muito criticado aqui em São Paulo também, como o que seria um exemplo de como as privatizações podem ser nocivas, como podem ser ruins, e tentando fazer com que seja evitada a privatização da Sabesp. O que você acha desse argumento? Cabe essa comparação entre a privatização da Sabesp e o fiasco da Enel? Olha, eu acho que é inadequado dizer que a privatização do setor elétrico no Brasil foi um fiasco. Eu nasci nos anos 90 e lembro do sítio do meu avô, em Panelas, Agreste de Pernambuco, onde não havia energia elétrica. Foi com a privatização do setor elétrico que nós vencemos uma situação de trevas em que o país estava submetido. E essa é a realidade no setor de saneamento hoje. Nós temos quase metade dos brasileiros condenados a conviver com esgoto não tratado nesse país. Então a gente está falando de uma ausência do direito à dignidade humana, de poder simplesmente ter condições sanitárias no seu ambiente de moradia, que é algo que deveria chocar a todo brasileiro. A Sabesp foi criada em 1973. Teve, portanto, 51 anos para universalizar o seu serviço e não foi capaz de universalizar o acesso a saneamento básico no estado de São Paulo. E isso é algo que não é uma exclusividade da Sabesp. As estatais de saneamento no Brasil como um todo não conseguiram universalizar um serviço que, em boa parte do mundo, foi universalizado no século XIX. Nós estamos no século XXI condenando brasileiros a conviver com esgoto não tratado, a conviver com dejetos, expostos a toda sorte de doenças. Isso tem um impacto absurdo na desigualdade, porque gera doenças e diminuição tanto da frequência escolar dessas crianças, em função de doenças como diarreia.
como também afetam a produtividade dos adultos que são expostos a esse grau de contaminação e de falta de respeito à saúde pública. Portanto, eu diria que, quando a gente olha para o setor elétrico, em que pese todos os defeitos da Enel, o que gera em nós é a esperança de universalizarmos um serviço que é básico, essencial e que o Estado brasileiro, em todos esses anos, foi incapaz de fazer com que ele fosse garantido a todos os brasileiros, especialmente os mais pobres. Então, a gente precisa, no caso da Enel, discutir como melhorar a regulação do setor elétrico. Isso é um debate importante, mas no saneamento a gente está casas atrás, a gente está no que estava nos anos 90 no setor elétrico. A gente está falando do desafio de universalizar um serviço que é básico. E você, Felipe Monteiro, acha uma boa a privatização da Sabesp ou não, Pepe? Péssima ideia. Vá. Só perguntei para tirar dúvida mesmo, só para O que vai acontecer no município de São Paulo, né, porque a questão foi do município de São Paulo, né, e, na minha opinião, vai expandir para todo o estado com a privatização da Sabesp, é a enelização, né, do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Infelizmente. O Tarcísio fala que vai ter 10% de redução da tarifa social em água e esgoto, mas quando você pega o projeto de lei, você não vê isso em lugar nenhum. Né? O que você vê realmente é que ele vai subsidiar. Exatamente, mano, você acertou, exatamente isso. O que o projeto fala é o seguinte: 30% do valor da venda da Sabesp será para um fundo, e esse fundo, com 30%, vai ser responsável por reduzir a tarifa. Ou seja, o modelo que o Tarcísio está prevendo, na verdade, é o subsídio de parte da tarifa, que uma hora o dinheiro vai acabar. E quando o dinheiro vai acabar desse fundo, o que vai acontecer? As tarifas vão aumentar? Claro que vão aumentar. Claro que vão aumentar. Por que eu estou falando que vão aumentar? Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, houve a privatização da SEDAI e as tarifas aumentaram de água e esgoto no Rio de Janeiro. Houve o sucateamento da infraestrutura da SEDAI no Rio de Janeiro, que vai ter também em São Paulo. Né? E é bom lembrar que no município de São Paulo, o Mano, quando ele foi falar, que foi o Toninho está enchendo meu saco aqui. Ou você está rindo do quê, Koba? Não, eu estou de boa, estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Nossas câmeras aqui. Beleza. É que os nossos câmeras aqui formam uma plateia, né? Então eles vão fazendo o react ao vivo aqui. E eu adianto que o apoio dos nossos cinegrafistas ao PP não está tão alto assim. Pelo contrário, né? Eu tenho que debater com 3 pessoas aqui, contra os câmeras câmera, também, né? iluminação, todo mundo. O Brau também, que demonstra claramente uma ação assim, as ideias do Koba. Ou seja, quando você vê, por exemplo, a situação do município de São Paulo, o município de São Paulo já tem universalização de quase todos os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Então, os vereadores... É uma partícula pode ver, inusável num caso como esse. Então, quando você vê, por exemplo, a justificativa que o Mano coloca para a Câmara do município de São Paulo aprovar esse projeto do Tarcísio pela universalização, a universalização do serviço não cabe em São Paulo no caso. Mas qual que é a questão? A questão é que São Paulo, o município de São Paulo, ele corresponde a mais de 70% do faturamento da Sabesp. Então, não há possibilidade de fazer a privatização da Sabesp sem ter autorização do município de São Paulo. Então, na minha opinião, Brau, o governador de São Paulo... Eu sou a favor das privatizações, eu sou a favor do modelo de concessão de serviço público, mas, na minha opinião, o Tarcísio poderia ter outros tipos de estruturas, né, para prever a concessão e a delegação de serviço público de outros municípios, evitando a privatização da Sabesp. O Mano quer voltar, só um instantinho, Mano. Vamos ouvir o Koba. E queria te ouvir, Koba, sobre um dos pontos aqui que o PP tocou, que é um ponto sensível. A tarifa. Tem o risco de que a privatização deixe mais caro o serviço? Claro que não, claro que não. Com base eu vou explicar por quê. Porque quando a gente tem a privatização, a gente tem uma empresa ali da iniciativa privada que visa o lucro. E para alcançar o esperado lucro, eles devem prezar por eficiência. Eficiência significa você gastar menos e melhor. Isso significa, o Brau e toda a mesa aqui, que sim, vai haver um fundo inicial para subsídio, mas esse fundo é sustentável, porque ao longo do tempo, a privatização da Sabesp vai fazer com que a empresa gaste menos, aplique em tecnologia sem aquela burocracia toda que um Estado deveria ter para colocar a tecnologia no serviço público, e aí a empresa tem muito mais facilidade com isso, até porque não está sujeita a
ter que abrir concorrência, ter que fazer licitação. Então, qualquer nova tecnologia vai ser aplicada em prol de uma eficiência no serviço e, naturalmente, a gente vai ter uma tarifa mais baixa. Então, isso assim é uma questão de lógica. Se a empresa visa o lucro, logo vai ter menos gastos, menos despesa desnecessária, porque isso acontece muito quando tem o poder público envolvido, e, naturalmente, o fundo para subsidiar vai ser um fundo autossustentável. Então, não faz sentido nenhum. Agora, eu queria só fazer um comentário. A gente teve uma sessão ontem que foi digna de uma vergonha do nosso poder público, do nosso poder legislativo, porque foi, assim, um escândalo de bate-boca, quase violência, um desrespeito a um debate público de alto nível. Parece que, assim, você não pode discordar de alguma maneira e votar diferentemente daquele público que estava lá. Porque eles não aceitam, eles só aceitam se votar como eles querem que vote. A gente precisa começar a respeitar a autoridade de quem foi eleito pelo povo. A gente precisa começar a respeitar de que está ali um vereador, ele não é suficiente em si, ele está com representação, ele está com mandato, ele está ali como alguém que foi escolhido para decidir diante de um debate se vai votar sim ou não, se vai votar para um lado ou para o outro. E a gente deveria ter um maior respeito ao dinheiro público que é gasto ali para sustentar aqueles vereadores e principalmente com o resultado da votação, porque o resultado da votação de um parlamento é a instrumentalização ou a materialização de um Estado democrático de direito. Uma vergonha o que aconteceu na sessão da Câmara Municipal de ontem.